for conquista, seja de 700, 800, 900 pontos, o que a gente tem certeza é que o único lugar no planeta em que a palavra sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, para que o sucesso aconteça, é preciso que a gente trabalhe muito. E estamos juntos com vocês. Participem, mandem suas perguntas. Vamos fazer dessa aula a nossa aula. Nesse tempo que a gente está aqui, o que a gente quer discutir. A habilidade hoje da aula, vocês viram que a habilidade zona, enorme, grande e complexa. A aula de matemática hoje vai varrer um campo da tecnologia extremamente sofisticado. Nós vamos falar um pouco de geometria analítica e depois explorar um pouco mais essas habilidades no conceito de relação entre as grandezas, estabelecendo relações através de algumas funções em que a habilidade pode ser amplamente desenvolvida. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Meu nome é Cecília Alves, mais uma vez feliz por estar comemorando o aniversário do meu amigo Júlio e mais feliz ainda porque ontem vocês viram o meu glorioso Cruzeiro, bateu de 4-0 na Portuguesa, é o líder do campeonato, disparado. Estamos aí caminhando com a mão na taça, é mais uma celebração que eu quero guardar para o final desse ano, além da aprovação de todos vocês da sonhada conquista da vaga na Universidade de Qualidade. Vamos lá? A aula de hoje é da ficha 52, o Júlio já avisou vocês que está na página 253 do nosso livro. E o tema da nossa aula é analisar e tratar a informação. Talvez vocês estejam perguntando, Cecília, mas já tem 3, 4 dias que você fala que a nossa aula tem como tema analisar e tratar a informação. Dentro das 45 questões da prova de matemática e suas tecnologias do Enem, o tempo todo a análise da informação é fundamental. Quer dizer, o tempo todo a prova convida cada um de vocês, em cada um dos itens que vocês se debruçam, a analisar o comportamento comunicado via linguagem da língua materna para a modelagem matemática. Então, nós estamos tratando da informação aqui de diferentes caminhos ou de diferentes formas. Já falamos um pouco de funções, falamos dos diferentes tipos de funções, que é uma maneira que eu tenho de analisar a informação. Lá no início do nosso curso, falamos dos números, das situações de contagem, estabelecemos com vocês relações de crescimento, de busca de padrões, estabelecemos com vocês situações em que a gente podia medir a chance, a probabilidade de alguma coisa acontecer ou de um determinado evento ocorrer. Em outras palavras, estamos tratando a informação por modelos matemáticos. Nesse grande tema que perpassa as 45 questões da nossa prova, nós vamos trabalhar como tópico de estudo o sistema cartesiano. Aí, quando eu convido vocês a pensar no sistema cartesiano, vocês falam o seguinte, e de novo, nós vamos falar aqui de x e de y, mas nós vamos falar hoje de x e y e z. Vamos falar hoje de uma situação em que eu posso pensar no plano cartesiano, seja no eixo xy apenas, ou seja no espaço tridimensional, x, y, z. Vamos apresentar para vocês os conceitos do conjunto R2 e do conjunto R3. Vamos falar do R cartesiano R, quer dizer, o que significa montar pares ordenados de números reais. E também o que significa montar triplas ordenadas de números reais. Para isso, para abordar dentro desse tema o tópico sistema cartesiano, nós vamos trabalhar com a competência de área 5. Na matriz de referência do Enem, essa competência nos diz que é preciso modelar e resolver problemas que envolvam variáveis socioeconômicas ou tecnocientíficas, usando representações matemáticas. Quando eu convido vocês a pensar em variáveis tecnocientíficas, eu estou convidando cada um de vocês a pensar nas situações do cotidiano, há momentos em que a matemática se faz presente de forma corriqueira, mas também presente de forma acadêmica. Cientificamente falando, essa matemática pode sustentar boa parte da ciência e tecnologia envolvida no nosso dia a dia. Quando eu digo de competência, eu estou dizendo da capacidade que vocês têm de agir sobre um conhecimento, sem se apoiar sobre eles. Esperamos que ao longo dessas 60 aulas, vocês tenham desenvolvido todas as competências relativas à matemática no Enem. Quando a gente chama de competência, quer dizer que a gente possa ter articulado um grande número de habilidades que nos permita fazer melhor, com mais segurança e agir melhor sobre uma situação, um problema que envolva um conhecimento matemático. Sempre eu gosto de usar a seguinte metáfora. Quando você tira a sua carteira de motorista
e muitos de vocês vão tirar em breve, talvez pela conquista no Enem, vai ser a primeira coisa que vocês vão querer fazer logo depois dessa conquista, tirar a carteira. Quando você tira a carteira de motorista, você está certificando que existe uma competência para dirigir. Mas o que o torna cada vez mais competente para a direção não é o fato de você ter a carteira de motorista, mas de ter desenvolvido habilidades que ao longo de uma trajetória, de um conjunto de vezes em que elas foram acionadas, te tornam mais competente. Então você tirou a carteira de motorista, você certifica a sua competência para dirigir. Mas são nas habilidades de frear na hora certa, de frear com espaço de tempo, de levar uma fechada e não perder o controle da direção, de se posicionar bem durante um momento em que você tem que dirigir com chuva, sem chuva, com mais velocidade, com menos velocidade. São esse conjunto de habilidades que o vai tornar um motorista cada vez mais competente. Então, a gente podia dizer, olha, competência é a capacidade que você tem de agir sobre um conhecimento. Agora, a habilidade é o saber fazer. Como é que eu faço isso? Como é que eu executo tal tarefa? Quer dizer, a habilidade está diretamente relacionada ao saber fazer. Quanto mais eu sei fazer, mais competente eu sou. Então, nós vamos desenvolver a competência de área 5, partindo de uma das suas habilidades. A habilidade 22, que nos diz o seguinte, olha, nós vamos utilizar conhecimentos algébricos ou geométricos como recursos para a construção de argumentação. Enquanto a gente esperava a aula aqui, o Júlio falou, nossa, que habilidade complexa. Sim, é uma habilidade muito complexa, porque ela caracteriza por utilizar instrumentos algébricos ou utilizar instrumentos geométricos como recurso para construir um argumento em uma situação problema. Quantas vezes vocês são convidados a resolver problemas em que vocês costumam dizer, por que eu fiz assim? Por que esse é o melhor caminho? Ou que você na sua sala de aula já parou e perguntou para o professor, por que faz desse jeito? Não tem nada que nos angustia mais do que saber fazer sem saber por quê, ou sustentar um argumento sem ter justificativa para ele. É muito comum, às vezes, na matemática, quando a gente ainda não tem habilidades múltiplas na matemática, a gente dizer ou utilizar daquele argumento do Chicó, lá daquele filme O Alto da Compadecida, vocês lembram? O Chicó lá no Alto da Compadecida começava assim, sei não, só sei que foi assim. E muitas vezes a gente na matemática, a gente aprendeu tanto a fazer, faz desse jeito, que a gente pergunta, essa conta é de mais ou é de menos? A gente para de pensar no problema. A gente para de pensar na ação sobre o problema e sabe fazer, criar procedimentos. A habilidade de hoje está pedindo a vocês algo mais. Olha, além de saber o procedimento, eu quero que vocês utilizem esse conhecimento algébrico, utilizem esse conhecimento geométrico para argumentar, para defender o seu ponto de vista, para defender o seu argumento. Olha, então nós vamos tratar a informação, que é o tema da nossa aula, com um tópico no sistema cartesiano, vamos discutir os pares ordenados, as ternas ordenadas, e a partir desse tópico vamos desenvolver a habilidade 22. Vamos construir, utilizando argumentos geométricos e algébricos, um argumento que efetivamente seja consistente. Para que a gente possa começar essa discussão, está aí o tema da nossa aula que eu escolhi para a gente se divertir hoje, o GPS. Global Position Systems, ou Sistema Global de Posicionamento. Não é? O GPS, você conhece o GPS? Você tem um GPS? Você já utilizou de um GPS? O que é um aparelho de GPS? Bom, você já usou um aparelho de GPS para se localizar? Quais são as aplicações do GPS se você os tem? Quantas vezes você usa? Como você usa? Que aplicações você dá ao seu aparelho? Se não tem, você já viu alguém utilizando esse aparelho e como que ele aplica esse aparelho no seu dia a dia? Como funciona o GPS? E então, minha gente, o que vocês têm a me dizer sobre o GPS? Conhecem? Tem? Não tem? Como que vocês utilizam o GPS? Quem tem, já parou para se perguntar se há matemática por trás do GPS? Puxa, essa é uma boa pergunta. Tem ou não? Tem matemática por trás de um GPS? Qual a matemática que você vê sustentando o sistema global de posicionamento? Olha, Cecília, efetivamente eu nunca parei para pensar nisso. E, na verdade, isso me ajuda tanto quando eu quero ir para aquela balada, não sei chegar lá, pego o GPS, coloco no carro e, no instante, eu me desloco. Mas o que efetivamente tem a ver o GPS com a matemática?
Vamos pensar? Juntos aqui. O GPS funciona da seguinte maneira. Ele é um eficiente sistema de localização que funciona como uma rede de satélites com órbitas previsíveis. Como o aparelhinho receptor, aquele que você tem lá no seu carro, aquele que você carrega aqui na Terra, sabe exatamente onde estão os tais satélites, ele apenas calcula a distância entre você e esses veículos espaciais. Então, o que nós temos voando em torno da Terra é exatamente um bando de satélites. Satélites que têm órbitas conhecidas pelos cientistas. Bom, então eu conheço um determinado satélite, por exemplo, o que está nos fazendo chegar um ao outro, vocês me ouvirem, eu participar com vocês e tentar dividir com vocês um pouco da matemática, é um satélite que está orbitando o nosso planeta. Então, através dessa aula emitida por satélite, vocês conseguem participar e aprender um pouco mais aqui para preparar para o Enem. Concordam? Então, alguns satélites com órbitas previsíveis já determinadas vasculham a órbita terrestre. Nesses satélites com órbitas previsíveis, e você, com um aparelhinho, como um receptor qualquer, aquele que você coloca lá no carro, quando você liga aquele aparelho, o que ele vai te dar é uma indicação. Olha, esse aparelho vai ser captado ao mesmo tempo, ou vai captar ao mesmo tempo, as ondas emitidas pelos diferentes satélites. Então, ele vai conseguir gerenciar qual é a distância que você está de um determinado satélite que ele está captando naquele momento, e que está circundando naquela órbita. Além disso, nós temos que pensar que o sistema de posicionamento global, que é a sigla em inglês dele, né? Global Position System, é tão eficiente que virou uma febre. Em 2003, a venda de receptores movimentou 15 bilhões de dólares. Bom, na verdade foi criado pelos americanos. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos criou o GPS e vem mantendo o sistema desde 1978. A coisa está tão concentrada na mão dos americanos que, se eles quiserem, podem deixar o resto do mundo sem o sinal que os satélites mandam para os receptores. Isso é bacana. 15 bilhões de dólares, vocês já pensaram nisso? A venda de um aparelhinho durante um ano inteiro movimentou 15 bilhões de dólares. Hoje, praticamente é impossível a gente, no nosso círculo de amizade, não conhecer 2 ou 3 pessoas que vivem diariamente com um GPS. Na verdade, o seu iPhone, o seu celular qualquer que você tem aí, normalmente, se ele é um celular um pouco melhor, ele também já tem um GPS. Bom, esse sistema controlado pelos americanos, que detém a capacidade tecnológica de controlar, pode às vezes até falhar. Mas na maioria das vezes é muito bem estruturado. E quando atualizado, ele nunca te deixa na mão. Os americanos desenvolveram para fins de defesa, desde 78. Ele foi comercializado no Brasil a primeira vez em 2000, né, 99 para 2000. E em 2003, movimentou 15 bilhões de dólares. É um recurso invejável, concordam comigo? Bom, dessa forma, se os americanos têm o poder, eles também controlam. Isso que o texto colocou para nós é importante. Se um americano interferir na onda de sinal dos satélites, certamente seu GPS vai ficar doidão e malucão. Bom, além disso, vamos lá. O tiro não sairia pela culatra. O exército Yankee, ou o exército americano, tem um GPS particular, que funciona com um sinal secreto, só recebido por aparelhos especiais. Então, ele pode bagunçar o GPS de todo mundo, mas dificilmente alguém consegue intervir no GPS do sistema americano de defesa. Minha gente, ao receber os sinais dos satélites, o aparelho receptor GPS calcula sua posição. Essa posição é dada por um ponto P, de coordenadas A, B e C, com relação a um certo sistema ortogonal de coordenadas cartesianas em R3. E depois converte essas coordenadas cartesianas para coordenadas geográficas. Aqui entra Sicília. Bom, então vamos lá. Sicília também é cultura. O que eu acabei de dizer para vocês ali em relação ao GPS? O GPS, quando você liga o seu GPS, o que aquele aparelhinho receptor te faz é mandar ou captar as ondas vindas de um determinado satélite e dizer o seguinte: olha, a Sicília, que ligou esse receptor, está numa posição P. E essa posição P é dada por 3 coordenadas. Uma em relação ao eixo X, uma em relação ao eixo Y e outra em relação ao eixo Z.
Então, eu determino a posição da Cecília por 3 coordenadas, uma horizontal, uma na vertical e a outra na elevação. Em outras palavras, nós estamos, então, entrando com a matemática dentro do GPS. O GPS trabalha no R3. O que significa trabalhar no R3? Trabalhar com um ponto definido por suas 3 coordenadas. Uma que vai indicar a sua largura, outra que vai indicar a sua altura e outra que vai indicar o seu comprimento. Pense comigo aí na sua sala. Visualize a sala onde você está me ouvindo aqui agora. Se a parede que está ao fundo for o X, uma das paredes laterais o Y e a parede que separa o teto o Z, eu posso dizer que cada um de vocês sentado numa carteira aí pode ser identificado na sua sala de aula por um correspondente em relação à parede do fundo, um correspondente em relação à parede lateral e um correspondente em relação à altura da sua sala. Então, eu consigo identificar você por meio de uma tripla de números. É isso que o GPS faz, uma tripla ordenada ou uma terna ordenada, que identifica qual é a posição de um determinado objeto no planeta Terra através das suas 3 dimensões, comprimento, largura e altura. Uma delas nós vamos chamar de latitude, a outra delas geograficamente de longitude e a terceira de elevação. Então, o que o GPS faz é transformar um ponto P de coordenadas A, B e C num sistema ortogonal de coordenadas e depois associar um deles à latitude, ao outro à longitude e ao terceiro à elevação. A partir do sinal emitido pelos satélites, um aparelho receptor é capaz de determinar sua posição e altitude na Terra com uma margem de erro de até 2 metros. Já lá no Exército, para o sistema militar americano, a margem de erro é de 2 centímetros. Isso é possível porque os satélites emitem simultaneamente seus sinais usando micro-ondas. Gente, cada um de nós aqui, se ligar o seu GPS no carro e sair, pode ser que você tenha um erro, como já aconteceu com muitos de nós, mas os erros são mínimos, para nós da ordem de 2 metros. Agora, olha essa observação. No sistema de segurança, no sistema militar americano, a diferença de erro é de 2 centímetros. Por isso que a gente diz que as guerras que estão acontecendo no mundo moderno são guerras da tecnologia. Vence quem tem mais tecnologia. Hoje, o grande dilema, por exemplo, do ataque americano à Síria é que talvez com um único robô você consiga atingir a um campo enorme de militares sírios que estão atuando. O que é bacana também é a gente pensar que se o erro é tão pequeno, a chance da gente, numa guerra, bombardear civis é muito menor do que foi na Segunda Guerra Mundial, porque você tem agora delimitado uma região onde o bombardeamento pode ocorrer e esse bombardeamento pode efetivamente atacar apenas militares. O que é triste é a gente pensar que o mundo, com tanta ciência, com tanta tecnologia, ainda precisa de viver em guerra. Ainda precisa de milhares e milhares de pessoas estarem se matando em guerras civis ou em outras guerras espalhadas pelo planeta. Mas continuando, eu disse a vocês então que eu pego o meu GPS, ligo o GPS, o receptor identifica um ponto P por 3 coordenadas. Essas 3 coordenadas estão aqui na matemática, estão no que a gente chama na matemática de R3, num espaço tridimensional. E eu identifico geograficamente essas coordenadas por meio de uma latitude, de uma longitude e de uma elevação. Então, cada vez que a gente programa o nosso aparelho receptor, ou o aparelho receptor é programado de tal forma que sabe quando que o sinal foi emitido. E usando um relógio interno do próprio aparelho, ele descobre quanto tempo o sinal levou para sair do satélite e chegar até você. Como a velocidade da onda também é conhecida, né? Normalmente as ondas eletromagnéticas têm as suas velocidades determinadas, o receptor pode calcular a sua distância até o satélite, pela básica fórmula da física. Distância é velocidade vezes o tempo. Então, ao ligar o meu aparelhinho, ele emite um sinal, ele recebe um sinal do satélite, ele consegue identificar quanto tempo o sinal saiu do satélite e chegou até ele, e se eu tenho um comprimento de onda, eu tenho a velocidade. Se eu tenho a velocidade, automaticamente eu tenho a distância, porque eu já conheço o tempo em que aquela onda gastou para chegar até o meu receptor. E é assim que a gente vai posicionando, né? Quer dizer, a gente vai indicando qual é a posição ao longo do tempo de um determinado objeto através do GPS. Dessa maneira, minha gente,
O sinal do satélite mostra sua posição no espaço. Usando um pouco de geometria analítica espacial, o receptor consegue determinar as coordenadas de sua própria posição, ou seja, o receptor pode informar ao usuário onde ele está. Bom, a pergunta que eu comecei foi: existe matemática no GPS? Você que tem um GPS, já pensou que existe matemática por trás do seu aparelhinho? Que cada vez que você liga o aparelho, você pode estar utilizando de argumentos matemáticos muito fortes? E aí, aqui a gente está convidando vocês a pensar na geometria analítica, em especial na geometria analítica espacial. O que é a geometria analítica? Quantos de vocês já puderam se deliciar com problemas e resolvê-los a partir da geometria analítica? Quem criou essa geometria analítica? E qual a função? Qual a estratégia? Qual o trabalho que a geometria analítica pode desenvolver? Então, vamos lá. A geometria analítica foi criada por René Descartes por volta de 1630. O principal objetivo de seu criador era mostrar um novo modo de pensar, analisar e resolver problemas de geometria. Assim, a geometria analítica não é um conteúdo em si, mas a gente pode falar que ela é uma estratégia de resolução de problemas de geometria. Olha que bacana. A gente tem, ao longo das últimas aulas, conversado com vocês sobre relação entre grandezas. E para falar com vocês sobre relação entre grandezas, eu tenho tratado algebricamente de relações de dependência entre duas ou mais grandezas. Tanto que definimos aqui em aulas passadas um y como um f de x. Bom, a ideia agora é o seguinte: será que quando eu tenho um triângulo, eu posso descrever um triângulo em função de y e x? Eu posso representar uma pirâmide usando uma relação de dependência entre um x, um y e um z? A geometria analítica é a maneira como eu tenho de associar dois campos muito importantes do pensamento matemático: o desenvolvimento do raciocínio algébrico com o desenvolvimento do raciocínio geométrico. E estou dizendo a vocês, olha, a geometria analítica vem para fazer com que a álgebra responda à geometria, ou com que a álgebra possa fazer parte, eu possa explicar algebricamente situações geométricas. Eu possa dar um tratamento algébrico a um contexto geométrico. E aqui eu partilho muito essa ideia. A geometria, então, analítica é uma estratégia, é quase que uma filosofia, uma maneira de pensar a geometria utilizando dos recursos da álgebra. Então, o GPS trabalha com geometria analítica, e com geometria analítica em 3 dimensões, porque quando você liga o seu receptor, ele recebe o sinal de um satélite e ele tem condições de falar qual é o tempo em que essa onda chegou, qual a velocidade com que ele recebeu a onda e, consequentemente, qual é a distância que você está do objeto. Então, ele te dá a posição, pensando na distância, no tempo da onda e na velocidade que ela descreveu. Então, eu posso descrever analiticamente o comportamento de uma onda no espaço. Dessa maneira, observe que o que a gente pensa, ou o que o GPS faz, é acionar uma maneira analítica de descobrir qual é a posição de um ponto P aqui da tela. E quando eu marquei um ponto P, o meu ponto P é dado por por 3 coordenadas: uma abscissa x, uma ordenada y e uma altura z. Então, eu estou representando um ponto no espaço. E para representar esse ponto no espaço, eu vou usar um eixo cartesiano, ou, na verdade, 3 eixos cartesianos. Quando eu digo eixos ortogonais, eu estou dizendo a vocês que há sempre a formação de ângulos de 90 graus. Então, um ponto P vai ser identificado pela sua projeção no plano XY. E ao projetar o P' aqui no XY, eu tenho uma abscissa x e eu tenho uma ordenada y. E também por uma altura z. Então, o ponto P é dado por 3 coordenadas, A, B e C. A distância do ponto P até a origem nós vamos chamar de ρ. É a distância que separa o ponto P do segmento. Além disso, minha gente, o ângulo formado entre a projeção de P e o eixo x, nós vamos chamar de lambda. E o ângulo formado entre o vetor ρ aqui, ó, que é a distância, e o eixo y, nós vamos chamar de φ. Se vocês analisarem bem, o que eu tenho aqui, olha, por exemplo, vou olhar essa parte. O que eu tenho é um triângulo retângulo, onde nesse triângulo retângulo, veja bem, aqui eu tenho um ângulo reto, aqui eu tenho um ângulo φ.
Bom, se eu pensar que o P está aqui, o meu Rho é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Se ele é a hipotenusa de um triângulo retângulo, eu posso definir o meu Rho usando φ. Quer dizer, se eu penso com vocês o que é o cosseno de φ, ou o que é o seno de φ, eu posso definir. Cosseno de φ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Se nós chamarmos esse ponto aqui de C, que é o mesmo tamanho, e do lado de cá de um D qualquer, então eu posso falar com vocês, olha, o meu Rho, o cosseno de Rho é D sobre, o cosseno de φ é D sobre Rho. O seno de φ é C sobre Rho. Se eu analisar o meu triângulo aqui embaixo, ó, esse triângulo aqui embaixo, também vai ser um triângulo retângulo. Só que é um triângulo retângulo agora, onde o ângulo reto está aqui, o meu ângulo φ está aqui. E eu posso definir o meu ângulo φ lambda, o que vocês quiserem chamar, no caso aqui eu estou chamando de lambda. Esse ângulo lambda vai ser definido pelas projeções em x e em y. Então, eu vou ter um valor em x e um valor em y. Consequentemente, eu posso bagunçar isso. Se eu chamar de latitude o ângulo φ, quer dizer, o tanto que ele subiu ou desceu em relação ao equador. De longitude, o ângulo lambda, o tanto que ele se afastou do meridiano de Greenwich. E de elevação, o tamanho Rho. Então, eu digo que eu posso definir uma relação de dependência entre as coordenadas A, B e C de um ponto do espaço com as coordenadas geográficas, latitude, longitude e elevação. Ainda voltando na matemática mais pesada, olha o que acontece, minha gente. Se os valores das coordenadas, o A for um número positivo, o B for um número positivo e o C for um número positivo, lembra lá que eu estou definindo o ponto P por 3 coordenadas, A, B e C? Se elas são 3 números positivos, então eu já expliquei para vocês, ó, lá no meu desenho, φ é o ângulo entre os vetores A, B e C e AB0. Lambda é o ângulo entre os vetores AB0 e 1, 0, 0. E Rho é a distância entre a origem e o sistema de coordenadas cartesianas. Voltando aqui, olha, o que eu tinha, o ângulo φ no plano XY, o ângulo lambda no plano XY, o ângulo φ no plano YZ. Rho, a minha distância. Usando trigonometria, eu posso definir cada uma das coordenadas desses pontos usando o Rho, usando o φ e usando o lambda. Para isso, eu fiz isso aqui para nós, olha só. A coordenada C, quando eu olho lá, o C ele é o Rho seno φ. O D que está lá embaixo, que é o que está no plano cartesiano lá embaixo, XY, é Rho cosseno φ. Então, o B, eu posso falar que é o D seno φ. Como o D tem essa característica, então o meu B passa a ser Rho cosseno φ seno φ, que está muito bem indicadinho aí no livro de vocês. E o A pode ser o D cosseno φ, trocando o D pelo valor dele. Então, eu consigo descrever o A como sendo Rho cosseno φ cosseno lambda, o B como sendo Rho cosseno φ seno lambda e o C como sendo Rho seno φ. Olha, minha gente, então eu estou dizendo a vocês que um GPS, em outras palavras, é isso. Um GPS, quando utilizado, ele pega as coordenadas de um ponto no espaço A, B e C e diz o seguinte, olha, esse ponto do espaço, ele tem um correspondente no chão, que forma um ângulo lambda. Ele tem um correspondente na altura, que forma um ângulo φ. Um deles eu vou chamar de longitude, o outro eu vou chamar de latitude. Então, eu vou dar todo mundo em função da longitude, da latitude e da altura. Olha que bacana. Então, eu estou casando matemática com visão geográfica. O que um GPS faz, a minha pergunta está respondida. Quer dizer, quando eu convido vocês a pensar na matemática que está por trás dos conhecimentos técnicos científicos, que foi o que a habilidade pediu, o que eu tenho é o convite a cada um de vocês para participar da ideia de que a matemática vai muito além de fazer conta. Nem sempre as contas são tarefas fáceis. Observe no livro de vocês aí, na página 253, eu descrevi cada um dos ângulos retos, dos triângulos retângulos que eu tenho e como é que eu discuti com vocês cada uma das coordenadas a partir dessas, o quê? A partir da indicação
do ângulo de longitude, do ângulo de latitude e da elevação do corpo. Bom, se tiver alguma pergunta, põe na tela para nós, combinado? É só falar. Bom, gente, enquanto isso, enquanto as perguntas não aparecem, eu estou dizendo de dois campos muito importantes da matemática, o R2 e o R3. O R2 é o que a gente chama de R cartesiano R. Dizer que eu estou trabalhando no conjunto R2 é dizer a vocês, olha, existe uma dupla de números, um par ordenado x e y, onde o x é um número real e y também é um número real. Então, nós representamos por R2 o conjunto de todos os pares de números reais. Quando eu escrevo, então, 3, 4, eu estou dizendo a vocês que eu estou no plano, deslocando 3 unidades no x, 4 unidades no y. Então, eu estou no primeiro quadrante. Quando eu escrevo menos 2, 7, eu desloquei 2 unidades antes do zero no x e 7 unidades no y. Então, eu estou no segundo quadrante. Meio zero, quer dizer, eu desloquei meia unidade no x, mas não desloquei no y. Então, eu fiquei sobre o eixo do x. 7 terços e 1, quer dizer, eu andei um pouquinho mais do que 2, 7 terços, 2 uns quebradinhos, né? Andei um pouquinho mais do que 2, mas no eixo x, e uma unidade no eixo y. Então, eu voltei no primeiro quadrante. Em outras palavras, dizer a vocês que eu estou no conjunto R2 é dizer que eu estou trabalhando no plano cartesiano, onde cada ponto, o ponto A aqui, ó, é indicado por uma abscissa e por uma ordenada. O x é igual a 2 e o meu y também é igual a 2. O ponto B, que está aqui, ele é dado por uma abscissa e uma ordenada. O x agora é menos 2 e a ordenada é 1. O ponto C, que está colocado aqui, ele está sobre a origem do sistema cartesiano. Então, ele tem abscissa 0 e ordenada 0. Portanto, a partir desse instante, eixo das abscissas é sempre o eixo horizontal, eixo das ordenadas é sempre o eixo vertical, quando eu estou pensando no plano. Mas eu não vivo só de figuras planas. E a gente tem dito isso aqui muitas vezes. Nós trabalhamos boa parte das vezes com situações no espaço, com 3 dimensões. Então, no conjunto do plano, eu defino cada uma das regiões como quadrante. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. O que caracteriza um par ordenado no primeiro quadrante é o fato de termos abscissa e ordenada positiva. No segundo quadrante, abscissa negativa e ordenada positiva. No terceiro quadrante, ambas são negativas. E no quarto quadrante, a abscissa é positiva e a ordenada é negativa. Sempre vamos pensar na nomenclatura do quadrante no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, o que caracteriza um ponto no plano cartesiano, no conjunto R2, é a posição deles em cada um dos quadrantes. Cada elemento de R2 pode ser associado a um ponto do plano no qual fixamos o sistema de coordenadas. Quer dizer, fixar um sistema de coordenadas é dizer a vocês, eu tenho uma dupla de números no plano que evidenciam aquele conjunto. E o R3? O que eu poderia chamar de R3? O que será para nós o conjunto R3? Se o R2 é o R cartesiano R, o R3 supõe que seja o R cartesiano R, o R2 cartesiano com R. É o R2 cartesiano com R. Então, eu vou representar agora pontos do espaço. E como eu tinha dito ainda há pouco, como a nossa vida, o nosso mundo é um mundo tridimensional, a possibilidade de representações no espaço é muito maior do que em qualquer outra situação. Dessa maneira, minha gente, nós vamos definir o R3 como sendo o conjunto de todas as triplas ou de todas as ternas x, y, z, onde x é um real, y é um real e z também é um número real. A gente vai representar por R3 o conjunto de todos os ternos ordenados de números reais. Quando eu estou falando terno ordenado, eu estou chamando a atenção de vocês. A ordem é importante. A terna 1, 2, 3 é diferente da terna 2, 3, 1, que é diferente da terna 3, 2, 1. Porque se eu mudei a posição, eu estou falando de valores diferentes para x, y e z. Pares ordenados e ternas ordenadas. Primeiro é o x, segundo o y, no par ordenado. X, y e z na terna ordenada.
Cada elemento do R3 pode ser associado a um ponto do espaço, no qual fixamos um sistema de coordenadas conforme indicado a seguir. Quer dizer, agora eu representarei um ponto P por uma tripla de números, uma abscissa A, uma ordenada B e uma elevação C. Eu vou indicar então o seu comprimento, sua largura e também a sua altura. Para a gente visualizar isso bem, eu vou pedir ao pessoal da técnica que rode para vocês verem um filminho que eu fiz em 3D, usando um software, que eu já falei desse software aqui para vocês. Quem quiser pode baixar uma versão demonstração na internet, chama Cabri Geometry, Caderno de Desenho Interativo. É um software francês que me permite usar e abusar dos conhecimentos de geometria. Eu fiz um filminho e gostaria que vocês percebessem. Olha, quando eu represento um ponto P do plano, esse ponto P tem 3 visões. Uma abscissa, uma ordenada e uma elevação. Vamos ver? Vamos lá. Bom, minha gente, eu vou pedir a vocês, enquanto o pessoal da equipe de produção volta o filme que eu quero repetir, eu vou comentar com vocês algumas coisas ao longo. Primeiro, eu deixei vocês virem o que estava acontecendo. O que eu tinha ali era um ponto do espaço. E nesse ponto do espaço, eu estou mostrando a vocês que ele está dado, ou ele é representado por 3 coordenadas, A, B e C. Em seguida, eu posso pensar nesse ponto em cada um agora, não mais dos quadrantes, em cada um dos octantes, porque ele pode estar de um lado do Z, do outro lado do Z, abaixo ou acima, em relação ao X e o Y também. Então, eu posso vislumbrar esse ponto P ao longo da reflexão em Z. Mas eu posso ver o comportamento dele por cima, eu posso ver o comportamento dele no plano e em cada um dos eixos. Foi essa tentativa que eu quis produzir o filme para que vocês pudessem ver o comportamento cartesiano de um ponto no espaço. Vamos ver de novo, enquanto eu faço agora os comentários, para vocês observarem tudo isso que eu acabei de falar? Podemos voltar? Começando, olha lá. Temos um ponto P de coordenadas A, B e C. E o que nós vamos fazer a partir de agora é girar esse ponto P em relação ao eixo Z. Então, ele pode passar para qualquer um dos lados do Z. Né? Então, ele está girando ali em relação ao eixo da altura, ou ao eixo da elevação. Consequentemente, observe que ele tem um representante no eixo X, que eu estou chamando de A, um representante no eixo Y, que eu estou chamando de B, e um representante no eixo Z, que eu estou chamando de C. Agora, eu vou girar ele em relação a um dos planos. Então, observe que eu vi a projeção desse ponto P sobre o plano XY. Me apareceu ali um teorema de Pitágoras bonitão, né? Porque aparece um triângulo retângulo. Buscando o eixo X, então veja que eu estou vendo lá o A, o que está balançando aí para nós agora é o eixo X. Posso fazer a mesma coisa com o eixo Y. E está lá o Bzinho no eixo Y. Então, a partir de agora, dizer que estamos trabalhando com a geometria espacial é dizer, efetivamente, que estamos trabalhando com 3 coordenadas ou que estamos trabalhando no conjunto R3. A geometria analítica pressupõe, então, entender a geometria através de fórmulas matemáticas. O que nós visualizamos aí no filme pode ser entendido facilmente por meio de fórmulas matemáticas. No Enem, a gente espera que vocês façam um bom uso das situações de geometria analítica, especialmente as situações da geometria analítica presentes no plano cartesiano. E entre as situações da analítica que eu posso representar no plano R2, está a distância entre 2 pontos.
Vamos definir então aqui para nós como é que a gente trabalha com a distância entre dois pontos. Nós vamos considerar a partir de agora dois pontos no plano. Observe que eu estou agora no R2. Ó, vou usar duas coordenadas, uma abscissa e uma ordenada. O ponto A de coordenadas XA, YA e um ponto B de coordenadas XB, YB. Esses pontos serão pontos quaisquer, combinados, turma? O X e o Y podem ser positivo, negativo, grande, pequeno, antes do zero, depois do zero, não importa. Então, eu estou considerando dois pontos quaisquer que você desenhou num plano. O que pode acontecer com esses dois pontos? O que separa? Qual é o tamanho do segmento que separa o ponto A do ponto B? Qual é a distância entre esses dois pontos? Ou qual o tamanho desse segmento? Vamos determinar, então, a distância entre esses dois pontos. Vou considerar três casos. O primeiro caso, eu vou considerar que A e B definem um segmento paralelo ao eixo das abscissas. Então, olha, marquei aqui o X do ponto A, o X do ponto A e o X aqui do ponto B. Do lado de cá, o Y do A e o Y do B estão iguais. Bom, então, nesse caso, A e B possuem a mesma ordenada, olha, o Y deles é o mesmo, e a distância entre eles será dada pelo tamanho desse segmento. Mas o tamanho desse segmento nada mais é do que a diferença. Se esse sujeito aqui for o 7 e esse cara aqui for o 12, essa distância só pode ser o 5. Se for o 17 e o 112, essa distância é 112 menos 17. Então, quando eu tenho uma paralela ao eixo do x, a distância é definida pelo x do B menos o x do A. Um segundo caso é quando A e B definem um segmento paralelo ao eixo das ordenadas. E eu desenhei aqui para nós, ó. O ponto A tem o mesmo x que o ponto B. Quer dizer, a abscissa deles é a mesma. Mas o y do A é diferente do y do B. Então, a distância é o tamanho desse segmento, que nada mais é. Vocês observem que se esse aqui é o 1 e esse aqui for o 8, esse tamanho aqui só pode ser o 7. Quer dizer, a distância só pode ser dada como y de B menos o y de A. Então, o que eu estou convidando vocês a pensar é o seguinte: se eu tenho um segmento paralelo ao eixo do x, distância é o x de um menos o x do outro. Se eu tenho um segmento paralelo ao eixo y, a distância é o y de um menos o y do outro. Ô Cecília, mas e se eu tiver um ponto ou dois pontos que não definem um segmento nem paralelo ao eixo x, nem paralelo ao eixo y? Então, nós vamos para o terceiro caso. Terceiro caso, o segmento AB não é paralelo a nenhum dos eixos cartesianos. Nesse caso, nós vamos tomar um ponto C com a mesma abscissa de B e a mesma ordenada de A e formar um triângulo ABC que será retângulo em C. Essa é uma habilidade que vocês têm que desenvolver para o Enem. A capacidade de visualizar, mesmo que não estejam ainda vendo o desenho. Eu disse a vocês, ó, fecha os olhos e pensa, tem um ponto A, tem um ponto B. Eles não estão definindo um segmento paralelo a nenhum dos eixos. Mas o ponto A, ele tem uma determinada ordenada. O ponto B tem uma determinada abscissa. Bom, então existe um ponto que é o encontro da ordenada de A com a abscissa de B. Esse ponto eu vou chamar de C. No desenho, vocês têm que ter imaginado isso aqui, olha. O ponto A, o ponto B, a mesma abscissa de B com a ordenada de A. Definir um ponto C. Esse ponto C, ele tem uma abscissa aqui, ó. Existe um X do ponto C, não é isso? Que é o mesmo X do ponto B. O X de C é o mesmo X de B. E o Y do C é o mesmo Y do A. Então, minha gente, veja bem, a gente tem um X de B, a gente tem um X de A. A gente tem um Y de C, que é o mesmo Y de A, e tem aqui um Y de B. Olha, então nós podemos definir um triângulo retângulo, porque a distância de A até C é o x de B menos o x do A. A distância de B até C, tá aqui, ó, é o y do B menos o y do A. Portanto, eu posso usar o teorema de Pitágoras, porque aqui eu tinha y de B menos y de A. Aqui eu tinha x de B menos x de A. Um ângulo reto aqui, e eu quero saber qual é essa distância. Quer dizer, eu quero saber qual é o tamanho dessa hipotenusa. Bacana? Eu quero descobrir qual é a hipotenusa de um triângulo retângulo. E num triângulo retângulo, o teorema mais famoso do mundo é o teorema de
de Pitágoras, que diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Então, vamos lá. Olha, usando o teorema de Pitágoras, o d ao quadrado seria um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Como eu quero o d, eu já tirei a raiz quadrada. X de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Os dois primeiros casos são casos particulares dessa última relação. Por exemplo, se o x do a e o x do b forem iguais, é o caso onde ele é paralelo ao eixo y, isso aqui vai dar zero, então a distância é o que eu já tinha falado. É o y de b menos o y de a. Se a gente pensar que o y é o mesmo, que os dois y são iguais, quer dizer, o caso paralelo ao eixo x, vai acontecer de aparecer o x de b menos o x de a. Então, o primeiro e o segundo caso são casos particulares do meu terceiro caso. Por isso, apesar de usarmos 3 casos para deduzir a fórmula de distância entre 2 pontos, temos apenas que nos lembrar da fórmula d é raiz quadrada do x do b menos o x do a ao quadrado, mais o y do b menos o y do a ao quadrado. Minha gente, então nós não precisamos, em nenhum momento, de nada além do teorema de Pitágoras. E o que eu estou convidando vocês é pensar o teorema de Pitágoras analiticamente. Quer dizer, colocar o triângulo retângulo num plano cartesiano. Dessa maneira eu consigo definir a distância entre 2 pontos. No seu livro, na página 255, aparece aí um item que caiu no Enem de 2010. Olha o que o item fala, vamos ver juntinhos aí. A figura a seguir é a representação de uma região por meio de curvas de nível, que são fechadas, representando a altitude da região com relação ao nível do mar. As coordenadas estão expressas em graus, de acordo com a longitude no eixo horizontal e a latitude no eixo vertical. A escala com tons de cinza desenhada à direita está associada à altitude da região. Então, veja bem, o que eu coloquei aqui foi longitude na horizontal, latitude na vertical. E estou dizendo, olha, o que está em pretinho tem uma altitude de 100 metros. Bom, quem está em branquinho tem uma altitude de 800 metros. Então, eu representei um mapa por meio da latitude, da longitude, da latitude, da altitude, usando uma escala de curvas de nível. Esse era o texto inicial do Enem 2010. Um pequeno helicóptero usado para reconhecimento sobrevoa a região a partir do ponto x igual a 20 e 60. O helicóptero segue o seguinte percurso: 0,8 graus a leste, depois 0,5 norte, 0,2 a oeste, 0,1 grau sul, 0,4 norte e 0,3 leste. Ao final, ele desce verticalmente até pousar no solo. De acordo com as orientações, o helicóptero pousou em um local cuja altitude é menor ou igual a 200, maior que 200 e menor que 400, entre 400 e 600, entre 600 e 800 ou maior do que 800. Eu disse a vocês que a gente estava analisando a habilidade 22, que pedia para vocês criar um argumento a partir da análise de uma informação, tratando a informação. Bom, então, o que eu tinha é um desenho onde o helicóptero saiu desse ponto X e fez um percurso indicado. Eu quero saber em qual posição eles pararam. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. Pensem um minutinho que a gente volta para a solução. Vamos lá?
Conseguiram responder? Qual a altitude do local onde o helicóptero, que saiu lá do 2060 e sobrevoou, desceu depois verticalmente sobre uma determinada região expressa naquele mapa de latitudes? Seguindo esse roteiro, 08 leste, norte, oeste, sul, norte e leste. Onde que ele parou? Vamos pensar comigo? O meu mapa, ele saiu da posição X, andou 0,8 para o leste. Se ele andou 0,8 para o leste, ele vai sair do 20,0 até o 20,8. Depois ele subiu 0,5 para o norte. Bom, 60,2, 60,4, 60,5. Ele subiu para o norte. Depois ele vai 0,2 oeste. Ele tem que voltar 0,2 para oeste. Depois ele tem que ser 0,1 para o sul e 0,4 para o norte, para depois ele voltar 0,3 no leste. Eu fiz o desenho bonitinho para nós, ó. 0,8 para o leste, depois 0,5 para o norte, depois 0,2 para o oeste, 0,1 para o sul, 0,4 para o norte e 0,3 para o leste. Então, ele vai pousar exatamente nessa posição. Como essa posição está em preto, com certeza ele vai parar numa região que tem o quê? Menor ou igual a 200 metros de altitude, porque quem estava em preto tinha 100 metros de altitude. A única opção correta, então, seria a letra A. Bacana? Estou usando aqui um comportamento do GPS. Só que ao invés de usar o GPS, porque ele usa a posição no globo, a posição espacial, eu estou usando a posição no plano. Aí fica a pergunta, essa pessoa que estava lá, ele estava a 20 graus a oeste e a 60 graus de latitude, quer dizer, eu andei 20 graus leste e 60 graus de latitude. Em qual hemisfério que eu estou? Se fosse na prova de geografia, uma pessoa que está a 20 graus leste e 60 graus norte, onde ela está? Em qual dos hemisférios? Norte ou sul? Na verdade, em qual região será que essa pessoa estaria? Vamos ver num filminho aqui para nós? As coordenadas estão expressas em graus, de acordo com a longitude no eixo horizontal e a altitude no eixo vertical. Em qual hemisfério voava esse helicóptero? Ele estava voando no hemisfério norte ou sul? Ocidental ou oriental? Bom, 20 graus leste. Se eu estou considerando Greenwich, eu estou do lado leste. E se eu estou considerando o Equador, eu estou no norte. Certamente eu estou no hemisfério norte. Em que posição eu estaria do hemisfério norte? Curiosamente, para ilustrar a nossa aula, vamos passar um filminho aí para a gente poder mostrar onde que esse helicóptero estava efetivamente fazendo essa manobra. Vamos lá? Da posição que ele saiu. Eu estou andando 20 graus para leste e 60 graus para o norte. 60 graus em relação ao Equador, eu subi muito, gente. Onde nós estamos? Nós paramos lá na Noruega, Finlândia, nos países nórdicos. Na verdade, eu estou na divisa, né? Na fronteira lá, entre a Finlândia e a Noruega. Bacana? Certinho? Então, olha que legal. A gente pode utilizar de um argumento matemático para ir além. Quer dizer, a gente pode utilizar de um argumento matemático para aumentar cada vez mais o nosso argumento. Eu sei que andar 20 graus de longitude e 60 graus de latitude é ir para o hemisfério norte. Mas especificamente onde? 60 graus está muito longe do Equador. Quer dizer, eu estou lá nos países nórdicos. Bacana? Mas 20 graus ainda não cheguei na Rússia. Eu só estou aqui na base da Noruega, da Finlândia, não é isso? Bacana? Então, construir por um pensamento matemático um argumento que seja consistente. Ainda no Enem 2011, no seu livro aí, olha, mais um item. Um bairro de uma cidade foi planejado em uma região plana, com ruas paralelas e perpendiculares. Então, o bairro tinha ruas paralelas e ruas perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho. No plano de coordenadas cartesianas seguinte, esse bairro localiza-se no segundo quadrante e as distâncias nos eixos estão dadas em quilômetros. Então, olha, o bairro está no segundo quadrante, o bairro está por aqui, ó. Tá bacana? O bairro está no segundo quadrante. Todas as distâncias que estão marcadas aí são dadas em quilômetros. O meu bairro está ali. A reta de equação y igual a x mais 4
representa o planejamento do percurso da linha do metrô subterrâneo que atravessará o bairro e outras regiões da cidade. Concordam comigo? Olha, tem uma reta aqui, o bairro está nesse quadrante, então essa reta vai ser uma linha de metrô que vai atravessar esse bairro. No ponto P de coordenadas -5, 5, localiza-se um hospital público. A comunidade solicitou ao Comitê de Planejamento do bairro lá que fosse prevista uma estação do metrô, de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 quilômetros. Então, vamos voltar aqui no desenho. No ponto P de coordenadas -5 e 5, -4 aqui, olha, -5 está por aqui, -5 por aqui. Então, nesse ponto P de coordenadas aqui, -5, 5, esse é o ponto P, existe um hospital. Bom, então a comunidade pediu que o comitê organizasse uma estação de metrô de modo que sua distância ao hospital, medida em linha reta, não fosse maior do que 5 quilômetros. Se eu voltar aqui, olha, do ponto P, se essa aqui é a linha do metrô, eu posso pensar desse ponto P até essa linha reta, eu posso ter uma distância aqui qualquer. Quer dizer, essa é uma distância até a linha, não é o menor caminho. Sempre que a gente pensa em distância, a gente pensa no menor caminho. E que eles querem que esse menor caminho não fosse maior do que 5 quilômetros. Bom, medida em linha reta não fosse maior que 5 quilômetros. Atendendo ao pedido da comunidade, o comitê argumentou corretamente que isso seria automaticamente satisfeito, pois já estava prevista a construção de uma estação num desses pontos. C, ponto D e ponto E. Bom, então a pergunta é a seguinte, em qual desses pontos aí vai estar construída? Se a decisão ou se o pedido da comunidade foi aceito, foi acatado, então o comitê está falando, olha, a estação do metrô vai estar numa distância menor do que 5 quilômetros do hospital. Qual desses pontos atende a minha situação? E não esquecer que a estação do metrô está sendo dada pela equação y igual a x mais 4. Bom, então a minha pergunta é, qual desses pontos está a uma distância menor do que 5 quilômetros da reta y igual a x mais 4? 1 minuto para vocês pensarem. Vamos lá, pensando todo mundo aí, eu já volto. E aí, quem conseguiu resolver o meu problema? Qual daqueles pontos está a uma distância menor do que 5 quilômetros? Minha gente, a primeira questão que eu faço a vocês é a seguinte, qual desses pontos pertencem a essa reta? Se eu tenho um ponto aqui, -5, 0, eu estou dizendo que o x é -5 e que o y é 0. Se eu jogar o x igual a -5 mais 4, isso aqui é -1. Portanto, esse ponto não pertence à minha reta. Concordam comigo? Se eu jogar o ponto -3, 1, se eu faço x igual a -3 mais 4, -3 mais 4, isso aqui dá 1. Ó, bacana. Então, esse ponto é um ponto que está naquela reta. Se eu pensar no ponto x -2, 1, quando x for -2 mais 4, isso aqui é 2. Portanto, esse ponto aqui não pertence à minha reta. Então, não pode ser a estação do metrô. Quando eu penso no ponto 0, 4, se eu fizer o x igual a 0 mais 4, isso aqui vai dar 4. Olha, então quando o x for 0, realmente o y vai ser 4. Esse ponto é um ponto que está na linha y igual a x mais 4. E quando eu penso no ponto 2, 6, se eu fizer x igual a 2,
mais 4, isso aí vai dar 6. Ah, então bacana, esse ponto é um ponto que está na linha. Então, vocês concordam que das opções que eu tenho, A, B, C, D ou E, 2 delas não estão naquela reta. Se 2 delas não estão naquela reta, 2 delas não podem ser a estação do metrô, porque a estação do metrô tinha que estar sobre a reta. O metrô passava na reta y igual a x mais 4. Então, entre as opções, a B, a D e a E são as únicas opções que podem ter uma estação do metrô. Agora, a comunidade quer que a distância da estação até o hospital seja menor do que 5. Se o ponto B é o ponto menos 3, 1, eu estou falando com vocês, ó, a distância do ponto B até o ponto P é igual a quanto? A distância do ponto D até o ponto P, a distância do ponto D até o ponto P é igual a quanto? E a distância do meu ponto E, a distância do ponto E ao ponto P é igual a quanto? Vai ganhar para nós, ou será a resposta da questão, aquela em que a distância for menor do que 5. E eu disse a vocês como é que a gente calcula a distância entre 2 pontos. Raiz quadrada do x do A menos o x do B ao quadrado, mais o y do A menos o y do B ao quadrado. Então, o Enem 2011 colocou uma fórmula excelente, ou uma maneira excelente de eu pensar na distância entre 2 pontos. Entre aqueles pontos, a distância até a estação tem que ser menor do que 5 quilômetros. Bom, a gente viu que os pontos B, D e E são os pontos que estão naquela reta e que, portanto, podem ser a estação do metrô. A distância do ponto P até o B, se eu calcular na fórmula, vai dar menos que 5. A do B até o D vai dar mais do que 5. E a do P até o E também vai dar mais do que 5. Então, a única opção em que a distância do ponto P até a estação do metrô é menor do que 5 é o ponto B, de coordenadas menos 3 e 1. Então, com certeza, se eu voltar aqui, ó, no meu desenho original, menos 3 está por aqui e 1 está por aqui. Então, a estação do metrô vai ter que estar aqui, porque essa distância do ponto P até a estação vai ser menor do que 5 quilômetros. Bacana, né? Construir um argumento a partir de uma situação modelada matematicamente. E aqui, modelada por uma distância entre 2 pontos. Minha gente, vocês vão pensar sempre comigo o seguinte: toda vez que eu tiver geometria analítica, ou toda vez que eu tiver um argumento que envolve retas, eu posso usar a geometria analítica? Sim, porque toda reta é definida por uma função de primeiro grau, y igual a x mais b. Então, toda reta pode ser representada por uma dupla de números, um par ordenado. E se tem par ordenado, tem a analítica a nosso favor. Um outro item aqui agora. Uma pessoa, ao se deslocar de uma posição inicial, o A agora está no espaço, 0, 0, 0, para uma posição final, o ponto B era o 6, 3, 2, tem sua posição representada conforme a figura abaixo. As distâncias são medidas em metros. Então, olha só, a pessoa estava no ponto B, 6, 3, 2. Bom, ela saiu do ponto A, que era a origem do espaço aqui, 0, 0, 0, e veio para o ponto B. Então, no eixo Z, ela tem uma representação de 2 unidades. Quando eu abaixar aqui no plano XY, ela vai ter 6 no Y, e 6 no X e 3 no Y. Então, o ponto B ali é um ponto do espaço, representado por uma tripla ordenada, representada no conjunto R3. Considerando que a pessoa continuou sua trajetória a partir do ponto B, mas se deslocou 1 metro para frente na direção do eixo X, 2 metros para trás na direção do eixo Y e 10 metros para frente na posição do eixo Z, então a pessoa atingiu qual das posições? E aí, o que vocês acham? 1 minuto para pensar. Vamos lá.
E então, resolver a questão? O que aconteceu? Eu tinha um ponto do espaço e disse a vocês que a pessoa se deslocou 1 metro para frente na direção de x, 2 metros para trás na direção de y e 10 metros para frente na direção de z. Minha gente, se a pessoa saiu do 0, veio ao 6, ela foi para o ponto B. Saiu do 0, 3 no y do ponto B e do 0 ao 2 no z do ponto B. Ela andou 1 metro para frente na direção do x. Então, eu vou aumentar aqui 1 metro, mais 1. Bom, ela vai andar 2 metros para trás na direção do y. 2 metros para trás vão ser menos 2. E ela vai aumentar 10 metros à frente no eixo z, mais 10 metros. Então, ela passa a sair do 6 para o 7, do 3 para o menos 2, né? 3 com menos 2 vai dar 1, e do 2 para o 10 vai dar 12. Então, a sua trajetória só pode ser o ponto 7, 1, 12, que era a letra B que a gente tinha lá. Andar para frente, nós andamos no sentido acima de 0, positivo, para trás, antes do 0, negativo. Então, ela empurrou no x, desceu no y e subiu no z. Então, x, o y, ela veio para trás e subiu no meu z. Bacanérrimo? Quer dizer, eu estou pensando analiticamente no meu espaço. E aí, será que a habilidade 22 se resume apenas à geometria analítica? Eu posso desenvolver a habilidade de construir argumentos a partir de conhecimentos tecnocientíficos, construindo argumentos que serão consistentes apenas com geometria analítica? Eu queria terminar a minha aula hoje ilustrando para vocês outros exemplos ou outras situações em que eu posso realmente construir argumentos a partir da noção de variáveis técnico-científicas e um conhecimento algébrico. Vamos lá? Ainda pensando então na habilidade. No Enem 2010, o problema de descrever matematicamente a curva formada por um fio suspenso entre 2 pontos e sob a ação exclusiva da gravidade foi proposto por Galileu Galilei. Após algumas considerações, ele afirmou que a curva era parábola, fato ainda hoje aceito por algumas pessoas. Então, vocês já pensaram nisso? Vocês já prenderam 2 pontos? Um varal. Quando a sua mãe está estendendo roupa, ela prendeu o varal num ponto e prendeu no outro. O varal faz uma curva. Que curva é aquela? Galileu tinha dito a princípio que aquela curva era uma parábola. E você? O que você acha? Quando eu penduro um varal, a curva que ele descreve é uma parábola? Bom, porém, em 1646, aos 17 anos de idade, Huygens mostrou que a conjectura de Galileu era falsa. Quer dizer, aquela curva do varal não é uma parábola. Em 1690, Bernoulli relançou o problema à comunidade científica. A resolução do problema foi publicada independentemente em 1691, por Bernoulli, Leibniz e Huygens juntos. Gastaram 3 matemáticos para verificar qual era aquele tipo de curva. A solução utiliza recursos avançados de cálculo diferencial integral e pode-se provar que nessa curva, uma força aplicada em um ponto qualquer se divide igualmente por todo o material. Olha que barato. Você já pensou que quando você põe uma blusa no varal, a força que a blusa faz sobre a curva se distribui igualmente sobre todo o varal? Por isso, sua forma é usada para a fabricação de materiais como fundos de latas de refrigerantes, iglus e túneis. Um iglu é exatamente isso. Toda a força é distribuída em toda a minha superfície. Um túnel, eu tenho que distribuir igualmente a força. Então, normalmente se constrói túneis e iglus por meios de curvas, que não são parábolas. Essa curva tem um outro nome, é a catenária. Vamos ver. A função cujo gráfico representa a curva com a forma de um cabo suspenso é dada por f de x igual a um a que multiplica um e elevado a x sobre a mais um e elevado a menos x sobre a dividido por 2, em que a deve ser uma constante real positiva. Essa constante se relaciona com o comprimento do cabo. Quanto maior é o cabo, maior o valor da constante a. O gráfico correspondente para a é igual a 1. O gráfico correspondente para a igual a 1, quer dizer, quando eu fizer o a igual a 1, eu vou ficar com e elevado a x mais e elevado a menos x sobre 2. Eu quero saber, desses gráficos, qual é o que define melhor aquela curva. Cecília, o varal da minha mãe é um e elevado a x mais um e elevado a menos x sobre 2? Na verdade, não é nem uma catenária, porque a catenária é outra coisa. Isso é um seno hiperbólico ou um cosseno hiperbólico. O que nós temos aqui?
Bom, vocês já pensaram que na matemática do varal pode existir um grande argumento científico, técnico-científico, para sustentar que ao colocar uma blusa, outra blusa, o varal não vai se arrebentar? Qual dessas curvas vocês acham que seria a curva do varal? Para o A igual a 1, a gente tem que eu vou trocar o A por 1. Então, vai ficar E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2. Na aula passada, eu indiquei a vocês o gráfico da E elevado a x. Indiquei para vocês o gráfico da E elevado a menos x. Na verdade, eu fiz 2 elevado a x e fiz meio elevado a x. E mostrei a vocês que esses dois gráficos eram simétricos. Então, certamente, eu tenho que buscar ali um gráfico que tenha um pedaço de exponencial decrescente, um pedaço de exponencial crescente. Vamos pensar, quanto que seria o f de 0? Se eu fizer x igual a 0, qualquer coisa elevada a 0 dá 1. 1 mais 1 dá 2, dividido por 2 dá 1. Então, eu tenho que buscar um ponto em que no x ela vai estar valendo 1. Olha no meu gráfico. Quando o x for 0, o y aqui vale 1. Aqui, não sei quanto que vale. Aqui também está próximo do 1. Aqui está valendo 2. Esse já está descartado. Esse aqui está legal. Esse aqui está legal. Esse aqui está aparecendo perto do 1. Esse aqui não. Então, esse aqui está descartado. Bom, além disso, eu perguntei para vocês, quanto é que vale o f de 2? E elevado a 2 mais E elevado a menos 2 dividido por 2. E ao quadrado mais 1 sobre E ao quadrado sobre 2. Cecília, eu não sei definir isso. Quem que é o f de 0? Quanto que é esse E? Então, nos slides anteriores, eu estou falando de um número E. Assim como o número 3,14159, o famoso π, sempre aparece em questões envolvendo circunferências, na maioria das vezes os matemáticos lidam funções exponenciais em que aparece o número E. O número E, ele é um número tão irracional quanto π. Ele tem infinitas casas decimais e não é uma dízima periódica. E tem aqui mais ou menos um valor aproximado de 2,718 e vamos embora a vida toda em mais 15 dias. Olha, minha gente, esse número E é definido, então, como sendo aproximadamente 271. Portanto, E elevado a 2 é 7, é esse cara ali vezes ele mesmo, quase 7,4. Nunca se esqueça, então, que na hora da prova, aproximar o E, quando não, é bom aproximar o E por 2,7. Então, veja bem, voltando aqui, 2,7, 1 sobre 2,7 sobre 2. Bom, 2,7, 1 sobre 2,7 dá 0 uns quebradinho. 2,7 mais 0 uns quebradinho, quer dizer, esse cara aqui vai dar 2,7 vezes 2,7, quando eu calcular o f de 2, não é isso? 7 uns quebrado. 7 uns quebrado sobre 0 uns quebrado vai dar 6, 3 uns quebradinho. Então, o f de 2 tem que ser 3 uns quebradinho. Quando x for igual a 2, ele tem que estar próximo do 3. Quando x é igual a 2, esse aqui está muito mais do que 3, está descartado mais uma vez. Esse aqui, quando x é igual a 2, ele vai dar mais do que 3. E esse aqui, quando x é igual a 2, ele vai chegar próximo do 2. Então, o gráfico possível só pode ser esse aqui, ó, que no 0 vale 1 e no 2 vale aproximadamente 3 uns quebradinho. Então, mesmo não conhecendo as funções, é possível construir um argumento a partir de situações que definam as propriedades das funções. Isso é desenvolver a habilidade 22, construir o meu argumento por um argumento técnico-científico ou algébrico geométrico. A curva parece uma parábola, mas não é parábola. Então, falar de varal não é falar de parábola. E falar do varal de roupa que a sua mãe usa é, na verdade, falar de um seno hiperbólico ou de um cosseno hiperbólico. Alguns autores descrevem aquilo como uma catenária. Fica a dica aí para verificar que não é uma catenária. Busquem argumentos para vocês descobrirem o que é uma curva chamada catenária e suas aplicações na arquitetura. Pode ser mais um ponto de avanço para o Enem. Mais um ponto de curiosidade. Bacana? Bom, vamos lá, dúvida? Vamos lá, tem uma pergunta, vamos ver. Boa tarde, professora. A senhora marcou errado o ponto P da questão do livro. Bom, eu não marquei errado o ponto P da questão do livro, não. O ponto P da questão do livro, volta para mim o nome da aluna.
Pamela, o ponto P do livro está descrito a leste. Talvez a forma como você está olhando aí é que não está correta. Depois que acabar a aula, eu vou te mandar a figura do filmezinho e você verifica exatamente a posição do ponto P. Bacana? Obrigada pela sua participação. Tá legal? Tá certo? Seja muito bem-vindo e participe mais vezes. Bom, vamos lá. Minha gente, ainda falando da habilidade 22. Nos últimos anos, a gente tem visto uma crescente preocupação com a natureza e a preservação dos recursos naturais. Lagos e rios, antes poluídos e considerados mortos, estão passando por processos de despoluição e sendo recuperados, como é o caso do rio Tâmisa, em Londres. Esse texto estava no Enem 2011. A despoluição dos rios é mais simples que a das lagoas, pois os rios podem se autorreparar, bastando para isso que se reduzam o lançamento de poluentes em suas águas, deixando que sua correnteza faça o restante do trabalho. Já a despoluição das lagoas é mais difícil e lento, consistindo quase sempre em se substituir sua água gradualmente. Desconsiderando a sedimentação dos poluentes e sua ação biológica, podemos fazer as seguintes hipóteses simplificadoras. O fluxo de água que entra na lagoa, em geral vindo de um riacho ou mina, é igual ao fluxo de água que sai, em geral para um outro riacho. Consideramos que esse fluxo é de R litros por segundo. Quando a água entra na lagoa, ela imediatamente se mistura de maneira homogênea, fazendo uma distribuição uniforme dos poluentes. O volume V em litros da lagoa é constante, sendo que o volume da chuva que cai na lagoa é igual ao volume de água que evapora naturalmente. Os poluentes só saem da lagoa diluídos na água que sai dali. A poluição provém apenas do riacho que a alimenta, sendo constante sua quantidade, que consideraremos ser P de N, é a quantidade de poluição, PN quilos. No instante T igual a zero em que começam os trabalhos de despoluição, existe uma quantidade P0 de poluentes já dissolvidos na água da lagoa. Com essas hipóteses, pode-se mostrar que a quantidade P de poluentes em quilos dissolvidos na água, em um instante qualquer T, dado em segundos, é dado por essa fórmula horrorosa. Poluentes pelo tempo. O tempo aqui está dado em segundos. Poluentes em segundos vai ser P0, a quantidade de poluentes que tinha no início, o volume V da lagoa, a quantidade de poluentes que vão entrando e o fluxo de água que sai na lagoa. Olha uma exponencial de base E aqui de novo. E não vamos esquecer que isso aqui é um número negativo, porque R, T e V são positivos, então menos ele é negativo. Mais o volume, a quantidade de poluentes que entram e o fluxo de água da lagoa. Aí a pergunta do Enem. A quantidade de poluentes após um ano de tratamento é a informação que interessa às autoridades, pois elas sabem que se essa quantidade for muito grande, ainda assim não se pode considerar a lagoa despoluída. A atitude que a análise da função recomenda, objetivando termos pouca quantidade de poluente na lagoa após um ano, é aumentar. Eu tenho que aumentar o volume da lagoa, o fluxo de água que entra e sai da lagoa, a quantidade de poluentes que entram, a quantidade de poluentes que eu tinha no início, ou o tempo de despoluição que a lagoa é submetida. Minha mãe, se uma questão dessa aparece no dia da prova, o que eu faço, Cecília? Começo a chorar? Vamos analisar comigo a fórmula que está aparecendo ali? O tempo está dado em segundo. Ele está perguntando o que acontece quando eu pensar em um ano. Não é se eu quero, após um ano, despoluir essa lagoa. Um ano são muitos segundos, porque um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 segundos, 24 vezes 60 são 3.600 segundos, não é isso? Mais 360 vezes 365 dias do ano é segundo para morrer. Então, veja bem, quando eu considero a minha fórmula, se o tempo está dado em segundos, um ano faz esse número aqui ser extremamente grande. Então, eu tenho um número grande com sinal negativo. Então, eu tenho o 1 sobre E elevado a uma coisa muito grande. Bom, E elevado a menos isso é 1 sobre E elevado a isso. Esse sujeito fica grande demais. O inverso de um número grande demais tende a zero. E zero multiplicado por qualquer coisa vai fazer isso aqui virar zero. Olha, minha gente, então esse espaço aqui, no final de um ano, tende a zero. Então, eu tenho que pensar no que aconteceu nesse outro pedaço. Se eu aumentar o volume, vocês concordam que eu aumento a quantidade de poluentes? Se eu aumentar a quantidade de poluentes que entram, eu também vou aumentar a quantidade de poluentes no
final. Mas se eu aumentar o fluxo da lagoa, quando eu aumento o fluxo, essa divisão fica pequena. Então, se eu aumentar o fluxo, o que vai acontecer com a quantidade de poluentes? Ela vai tender a um valor menor. Então, a única ação cabível não é aumentar o volume da lagoa, muito menos a quantidade de poluentes que entram, mas é aumentar o fluxo de água que sai pela lagoa. Então, nas opções, se eu aumento o volume V da lagoa, como esse pedaço aqui foi a 0, isso aqui vai aumentar também. Então, não é uma boa estratégia. Se eu aumento o fluxo de água que entra e sai da lagoa, quanto maior o fluxo, menor essa expressão. Então, eu diminuo a quantidade poluída ao longo do tempo. Então, a única afirmativa plausível ali é a letra B. Aumente o fluxo de água que você vai despoluindo a sua lagoa, porque ao longo do tempo a poluição vai cair. Aumentar o volume, aumentar a quantidade de poluentes que entram, ou a quantidade de poluentes que eu tinha no início, não é vantagem. O tempo de despoluição eu não posso aumentar, porque ele disse ali que era depois de 1 ano. O tempo estava fixo. Então, o único argumento matematicamente consistente nessa questão, contexto gigante, era pensar em cada uma das relações entre as grandezas que estavam envolvidas. Isso é fazer uso da habilidade 22, reconhecer e utilizar um argumento a partir de uma variável algébrica geométrica ou de um conhecimento técnico-científico. Além disso, para a gente encerrar a nossa aula, ainda no Enem, apareceu no Enem 2009, quando uma mulher engravida, o hormônio HCG é produzido com o objetivo de permitir o desenvolvimento do feto. Durante as primeiras semanas de gestação, o nível desse hormônio cresce exponencialmente a partir do dia em que o embrião é implantado no útero. Então, vai crescendo o HCG. Se o embrião é implantado no dia 0, então, após D dias, o nível de HCG no sangue, em mililitros por unidade, é dado pela expressão K vezes E elevado a um AD, em que K e A são constantes reais positivas. Entretanto, a taxa de crescimento varia de uma gestante para outra. Cada mulher tem seu biotipo. Os valores das constantes dependem de cada mulher. Por isso, os médicos não podem usar um único teste para determinar quando começou uma gestação. Para determinar esse tempo, eles fazem 2 medições, com 2 dias de diferença. A partir dos 2 resultados, é possível determinar o tempo de gestação, pois os médicos sabem que no dia D igual a 0, quando a mulher não está grávida, seu nível de HCG é de 5 mililitros por unidade. Luciana, no dia 21 de março, fez o teste e verificou que seu nível de HCG era de 225. E 2 dias depois, ele passou para 400. Dado que o LN de 3 vale 1,1, de 4, 1,4, de 5, 1,5, no dia 21 de março, data da primeira visita, o tempo de gestação da Luciana era de quanto? Olha, gente, eu sei que quando ela não está grávida, ela tem 5. No dia 21, ela tinha 225 e, de repente, pulou para 400. Eu quero saber se ela está grávida há menos de 5 dias, há mais de 5 e menos de 10, entre 10 e 15, 15 e 20 ou mais de 20 dias. Olha um argumento matemático que eu preciso definir por meio de uma equação. E agora de uma equação que envolva exponenciais e logaritmos, ou equações logarítmicas. Quer dizer, em 21 de março, o K vezes E elevado a AD era 225. O meu K é quando eu estou no dia 0, quer dizer, no início, ela tem 5. Então, eu tenho que o E elevado a AD é 45. Em 23 de março, quer dizer, 2 dias depois, 21 para 23, eu tenho que K vezes E elevado a AD mais 2, acrescentei os 2 dias. Ele passou a ser 400. Como o meu K é 5, eu só usei propriedades de potência. E elevado a AD mais E elevado a 2A. 400 dividido por 5, eu disse que era 80. Então, eu fiquei com E elevado a AD vezes E elevado a 2A. Só que o E elevado a AD já estava aqui, ó, era 45. Então, o E elevado a 2A é 80 sobre 45. 80 sobre 45 é 16 nonos. Bom, eu quero achar o valor do A. Eu quero desfazer essa exponencial. O que desfaz uma exponencial é um logaritmo de base E que a gente chama de LN. Então, 2A é o LN de 16 nonos e apenas apliquei propriedade de logaritmos. LN de 16 menos LN de 9. Trabalhei 16 como 4 ao quadrado, 9 como 3 ao quadrado. O expoente escorrega para frente do logaritmo. Coloquei o 2 em evidência, ajuntei todo mundo porque ele me deu os valores do LN de 4 e do LN de 3 e achei quem era o A. Quer dizer, o meu A era 0,2.
0,3. Como o A era 0,3, 0,3D é o 45, achei quem era o meu D. O meu D, portanto, usando propriedade de logaritmo, está aí, ó, 12,666. Consequentemente, em 20 de março, o D era 12,66. 12,66 quer dizer mais do que 12 dias e menos do que 13. Em outras palavras, tem mais que 10 dias e menos que 15 dias de gestação. Enfim, minha gente, hoje trabalhamos com conceitos pesados de matemática. Geometria analítica no plano, no espaço, R2, R3, exponenciais e logaritmos na defesa de um argumento. A habilidade 22 talvez seja a habilidade que pode ser desenvolvida com conteúdos mais pesados da matemática. Vale a pena fazer uma revisão mais detalhada de exponencial, de logaritmo e de geometria analítica. Sabe por quê? Porque o que nesse mundo nós precisamos é ter argumento. Porque contra fato não há argumento. Essa semana circulou no Facebook piadinhas e algumas delas tinham até veracidade. Olha que circulou no Facebook. Uma pessoa estava fazendo aniversário, e como hoje é aniversário do Júlio, eu preparei especialmente para ele. Eu mandei fazer um bolo de aniversário para o Júlio. Mandei o pendrive para minha boleira e disse a ela que a imagem estava no pendrive, que era para ela fazer um bolo para o Júlio com a foto do pendrive. A imagem estava no pendrive. Olha, na verdade, ela não tinha a habilidade 22 desenvolvida. Ela tirou uma foto do pendrive e fez o bolo com a foto do pendrive. E a gente perdeu os lindos olhos azuis do nosso querido Júlio. Eu encerro a minha aula, então, aqui, dizendo a vocês que é melhor a gente estudar matemática, desenvolver a habilidade 22. Tchau e até a próxima. Pamela, eu espero responder você. Se eu troquei, vou verificar isso aqui a pouco, eu te mando um e-mail. Mas se eu não trocando ou não, o argumento matemático é o mesmo. Fiquei muito feliz com a sua participação e espero poder revê-los em breve. Um beijo no coração e até mais. Tchau. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 52. Bom estudo e até a próxima aula!